Olá pessoal, graças e paz, sou André Alves, esse é o canal do Ninho das Águias. Hoje a nossa palavra está em Marcos 6, a partir do verso 23. E jurou-lhe: se pedirdes, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E essa respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram a partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Até aqui. Aqui a gente vê dois acontecimentos, dois fatos bíblicos aqui: a morte de João Batista e Jesus se retirando junto com os apóstolos para descansar um pouco, ficar um pouco sozinho. E eu quero trazer para a gente, às vezes, a necessidade que a gente tem de se retirar para descanso ou meditação ou alguma coisa desse tipo. E aqui no caso de Jesus, eu creio que ele soube da morte de João Batista. João Batista era primo dele, então não deve ter sido uma notícia fácil de receber. Os discípulos de João foram lá, fizeram o enterro e tal. Certamente Jesus ficou sabendo. E consigo imaginar que essa retirada de Jesus aqui junto com os apóstolos seja também um tempo de luto dele. Um tempo para se retirar e pensar no que aconteceu, pensar nas coisas, pensar no ministério dele, no que ele estava fazendo, na importância que João tinha e que teve no ministério dele, vindo antes dele, anunciando tudo que ele fez, tudo que ele anunciou e falando todas as coisas que ele tinha que falar. E João era peça muito importante no ministério de Jesus. Então a morte dele, e sendo primo dele, eu creio que isso tenha sido uma notícia bem desagradável, ainda mais da forma que foi. Então eu gosto muito de pensar que essa retirada de Jesus também tenha sido um período que ele procurou sair para colocar a cabeça no lugar, sabe? E às vezes a gente precisa desses momentos. A gente está nesses momentos onde a gente precisa se retirar, simplesmente se retirar e ficar sozinhos. E na passagem que a gente leu aqui é muito interessante, porque Jesus sai sabendo da morte do primo, e certamente triste com isso, para ficar sozinho, para meditar, para orar, descansar, e se depara com uma multidão de gente. E ele se compadece dessa multidão e deixa de lado um pouco a sua tristeza, deixa de lado um pouco o seu luto, para cuidar dessa gente, para atender essa gente que ele entendia serem ovelhas que não têm pastor. São como ovelhas que não têm pastor, ele fala aqui. E ele ficou ali ensinando muitas coisas para eles. E essa passagem é muito tremenda, porque Jesus ele se retirou para o lugar deserto, mas ele não deixou de ser Jesus. Mesmo ele indo para o deserto, mesmo ele se retirando, mesmo ele triste, mesmo ele querendo ficar um tempo sozinho, pensando, ele não deixou de ser Jesus. E a gente, nesses momentos em que a gente entra no deserto ou vai para o deserto por conta própria,
a gente não deixa de ser a gente. E é nisso que eu quero que você pense junto comigo hoje, sabe? É como um submarino. Se você achar um submarino no deserto, é um submarino. Não deixou de ser um submarino porque está no deserto. Ele só está num lugar que não tem água. Ele só está num lugar onde ele não está sendo útil, onde ele não está tendo função. Mas ele continua sendo um submarino. Então, se você é pastor e está passando por um momento desse de deserto, onde você precisou se retirar para meditar, para pensar na sua vida, para pensar no seu ministério, para rever seus conceitos, para buscar mais a Deus, entenda, você está num deserto, mas você continua sendo pastor. Você continua ungido de Deus. Você continua sendo servo do Senhor. Você só está no lugar onde você não está tendo função. Você só está no lugar onde você não está sendo útil, talvez. Se você é profeta e foi para o deserto, você continua sendo profeta. Você só está no lugar onde não está tendo função, onde não está sendo útil, mas você continua sendo profeta e você não pode esquecer disso. Nunca esqueça disso. O deserto não muda você. O deserto ele te condiciona a uma situação temporária e o deserto deve ser temporário. O deserto ele não pode se estender muito, porque o submarino, se ele ficar muito tempo no deserto, ele estraga. E a gente também, se a gente por algum motivo precisa estar no deserto, esse deserto precisa ser temporário. A gente precisa resolver as questões que o deserto vão trazer para a gente da forma mais rápida possível, da forma mais eficiente possível. Então, se você foi conduzido ao deserto ou teve que ir para o deserto por conta própria, resolva as suas questões o mais rápido possível, porque você não deixou de ser pastor, você não deixou de ser profeta, você não deixou de ser apóstolo, você não deixou de ser evangelista, mas o deserto pode te danificar. Se você ficar tempo demais lá, o deserto ele pode mudar alguma coisa em você. Então não deixe o deserto se estender por muito tempo, resolva as suas questões, faça as suas buscas, faça as suas reflexões, chegue às suas conclusões, mas resolva o seu deserto e saia de lá o quanto antes, sabe? Saia de lá o mais rápido possível. Volte a ter sua função, volte a ter a sua utilidade no reino de Deus, na vida de Deus. E com isso, eu quero que você entenda, eu não estou falando de você estar fora da igreja, volta para a igreja, nada disso. Eu estou falando da sua função em Deus. Você não pode usar o deserto como uma muleta para você, ou como uma cadeira de rodas, para você ficar ali prostrado e sentado, sem utilidade, sem função no reino. Não, resolva as suas questões que o deserto vai trazer, mas saia de lá. Volte a ser útil, volte a ter função no reino. Volte a ser usado por Deus grandemente. Jesus, depois que ele atendeu as pessoas aqui, é a passagem que ele multiplica os alimentos, né, o pão, o peixe, e depois ele dispensa as pessoas, os discípulos, ele fala, atravessa o mar aí, eu vou ficar um pouco sozinho. E acredito eu que ele foi fazer o que ele pensou primeiramente, né? De tirar seu tempo de meditação e tirar seu luto, pensar no que aconteceu. E ele faz isso, ele vai para o monte e fica sozinho lá um tempo. E volta aí ele anda sobre as águas, o pessoal está passando problema lá no mar. E ele vai atender o pessoal. Então o deserto ele é importante. Os lugares sozinhos são importantes. O deserto, quando a Bíblia diz deserto, não é deserto do Saara, aquele monte de areia. Não é isso, né? Deserto é lugar sem ninguém. Né? Um lugar vazio é um lugar deserto. É disso que se trata. Quando eu falo deserto, eu falo isso. Né? Quando você está sozinho, você e Deus ali, sabe? Só vocês dois. E essa situação, ela parece muito boa, ela
pode ser muito boa, mas ela não pode se estender muito tempo, você sozinho, sem fazer nada além de estar sozinho, sabe? Você precisa ter função, você precisa ser usado por Deus. Então, não deixa que o deserto, que é o fato de você estar no deserto, te transforme, sabe? Te transforme do lado ruim. O deserto é para te transformar, de fato. Mas não deixa que ele te mude a parte que você precisa ter certa, sabe? A sua função, o seu ministério, a sua importância. Não deixa que o deserto destrua isso. Deixa que o deserto te evolua. Deixa que ele te melhore. Deixa que ele te transforme para ser mais, para você se tornar cada vez um cristão melhor, um ser humano melhor, uma pessoa melhor. O deserto pode fazer isso e vai fazer isso se você tratar com ele da forma correta. Se você não estender esse deserto por muito tempo. Então, tire o seu momento, mesmo se você está precisando, se você precisou ir para esse lugar deserto, tire o seu tempo, tire o seu luto, faça as suas reflexões, medite na sua vida, mas não deixe que isso se estenda por muito tempo, sabe? Quando a oportunidade de voltar de abandonar esse deserto e ser usado e ser útil no reino de novo, aparecer, agarre ela e volte a ser útil, volte a ter função no reino, volte a ser usado por Deus como pastor, como profeta, como apóstolo, como evangelista, como mestre. Você continua sendo, apesar do deserto, você não deixou de ser quem você é. Amém? Deus te abençoe. Se essa palavra tocou seu coração, te alcançou, compartilha com seus amigos, com seus irmãos, em suas redes sociais. Não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ser avisado aí quando a gente colocar um vídeo novo. Amém? Graça e paz.